despojei de tudo para poder te encontrar. Minha alma está vazia para ser cheia do Senhor. Me dá tua alegria, faz de mim um vencedor. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir e me dar a tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o teu Espírito e renova o teu povo. Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir e me dar a tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama o teu Espírito e renova o teu povo. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 53 minutos. Toda honra e toda glória a este Deus maravilhoso, a este ao qual todos os dias permite que eu e você possamos acordar, possamos agradecer a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida, por tudo que Ele tem nos dado na nossa vida. Ouvimos aqui, estamos ouvindo louvor com André Valadão pela fé. Pela fé, com certeza, estamos sobre os nossos pés. Pela fé, com certeza, estamos aqui neste momento com a permissão e pela vontade do nosso Deus, do teu Filho amado Jesus, para a apresentação de mais um programa Falando de Jesus. Pela fé, agradecemos a Deus pela vida do irmão Tiago, que hoje ao qual está fazendo aniversário. Que o Senhor possa continuar te abençoando, não só ele, mas toda a sua casa. Que o Senhor continue iluminando os seus caminhos, que o Senhor possa abrir as portas para que ele possa concretizar os seus projetos, os seus sonhos. Pela fé, com certeza, na obediência a Deus, com certeza, no compromisso com a palavra de Deus, no compromisso da verdade, no compromisso de dizer o sim e dizer o não, conseguimos muitas vitórias. Sabemos que pela fé, Deus nos permite que nós possamos passar provações. Deus permite que nós podemos ter obstáculo pela frente. Deus, com certeza, Ele conhece e sonda os nossos corações. Desde já, agradeço ao irmão Tiago Nascimento por mais um ano de vida, não que Deus permitiu, mas pela atenção que Ele tem nos dado, pela ajuda e colaboração, às vezes sempre indicando mensageiros, também no projeto da propagação da palavra de Deus. Deus honra aqueles que o honram. Deus faz compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E o irmão Tiago é um desses que Deus tem abençoado ao trabalho ao qual ele exerce, não só dentro da família, mas também junto conosco, que nós tivemos o prazer, junto com o irmão Paulo Sérgio, de conhecer no programa O Bom Samaritano. Que Deus continue abençoando nessa data ao qual o Senhor permitiu que ele tivesse mais um ano de vida. Quero aproveitar também e mandar um abraço para todos os jovens da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, lá de Planalto Serrano, no Bloco A. Eles também ao qual tem nos acompanhado, exatamente já está presente um dos seus dirigentes, o nosso querido irmão presbítero Márcio, evangelista Márcio, que está aqui para trazer a palavra ao qual o Senhor colocou no seu coração para a minha vida e para a sua vida. Queremos desde já também agradecer a Deus pelas chuvas, ao qual o Senhor tem permitido que esteja caindo aí no município da Serra, até mesmo no Espírito Santo, porque o Senhor, Ele é o único que pode fechar a torneira. O Senhor é o único que pode abrir a torneira. Por mais que o homem queira, ou por mais que o homem reclame, ou por mais que o homem murmura, não adianta. Deus, Ele sabe de tudo que o ser humano precisa no seu tempo e na sua hora. São 17 horas e 56 minutos, 17h56. Nós daqui a pouquinho vamos entrar no nosso momento espiritual para agradecer a Deus pelo pão, pelo trabalho, agradecer a Deus pela saúde, pela vida, agradecer a Deus pela alegria. Vocês repararam que só fui falando de coisas abençoadas, mas também eu quero agradecer a Deus, que é bênção de Deus também, pela tristeza, agradecer a Deus pela enfermidade, agradecer a Deus, exatamente, talvez muitos neste momento, nesta hora, não têm o seu pão de cada dia, mas o Senhor cuida dos seus e o Senhor fala que não há de faltar e ninguém há de ficar perecendo, porque aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, aquele que busca o Senhor, as portas do céu estão sempre abertas. Você pode passar momentos difíceis, para você continuar adorando a Deus, para você continuar buscando a Deus, para você estar num compromisso com Deus. Sabemos que muitos às vezes estragam, jogam fora, desperdiçam, porque realmente ele ainda não experimentou aquilo que o Senhor quer para ele, mas coisa boa, mas que ele possa olhar para o próximo, para que ele possa estar ajudando o seu próximo.
São 17 horas e 58 minutos, um abraço a você de Jardim Carapina. Nós estivemos hoje fazendo a nossa manutenção técnica para que você de Jardim Carapina, Boa Vista, a você de Bairro de Fátima, a você que possa estar acompanhando conosco o programa Falando de Jesus. São 17h58, ok? Nós vamos estar também já preparando para liberar o nosso amigo e irmão evangelista. Márcio está aqui presente e ele está sobre a responsabilidade junto com o pastor José Antônio. Pastor José Antônio que está lá em Alfredo Chaves, pode ser que esteja nos acompanhando, ok? Mas se não tiver, que Deus possa estar iluminando lá os seus projetos, o seu trabalho. Então o irmão está à frente da congregação, então nós vamos já adiantar. Aqui eu falei para o irmão agora mesmo que nós ficamos felizes quando o irmão já está aqui, porque a nossa preocupação em termos da transmissão da palavra fica bem a menos até nós prepararmos outro mensageiro para trazer a palavra. Compromisso com Deus é o do amanhecer ao anoitecer. Compromisso com Jesus todos os dias da nossa vida, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que realmente faz as maravilhas pela nossa vida. 17h59, vamos já soltar a nossa oração, agradecer a Deus, a oração da família, a todos vocês que estão num ponto de ônibus, mesmo que esteja chovendo, tenha tranquilidade, tenha exatamente sabedoria, porque às vezes possa passar algum veículo que talvez não vê uma poça d'água, de repente não vê uma poça de lama, ou até mesmo possa até ver, mas que você ore pela vida desses, ao qual estão praticando esses tipos de atos, até mesmo inconsciente ou conscientemente, para que nós não podemos perder a graça de Deus. Sabemos que o inimigo ele nos coloca a adversidade em momentos para que nós falamos aquilo que não agrada a Deus, que nós pensamos aquilo que não agrada a Deus. Então tenha sabedoria para quando for falar algo que atingiu a você pessoalmente ou até mesmo fisicamente. Agora na Serra são exatamente 18 horas, vamos à oração. A Deus toda a honra e toda a glória por mais esse dia ao qual o Senhor nos abençoou por estar aqui. E você, se estiver do outro lado, nos acompanhando, nos ouvindo, que o Senhor também possa te abençoar. 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero nessa oportunidade cumprimentar os nossos amigos e irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele que nos ouve nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, com uma boa noite de salvação na presença do Senhor. Quero, nesses minutos que aqui nos foi dado para trazer a palavra nessa noite, quero convidar você que está no seu lar para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, aonde estaremos falando um pouco da palavra do Senhor, no versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pois bem, queridos irmãos, amigo que aqui nos ouve nesta noite, por intermédio desta rádio, que o Senhor ele tem nos dado uma palavra no decorrer desta semana, para que nesse momento falássemos um pouco daquilo que o Senhor, através do teu Espírito Santo, viesse aos nossos corações para transmitir aos nossos amigos e irmãos que nos ouvem atentamente nessa noite. Estamos diante de um texto onde muitas pessoas conhecem, de cor e salteado, onde o capítulo 37 de Ezequiel nos narra um acontecimento, algo profundo da parte de Deus, uma grande experiência a qual o profeta Ezequiel teve em sua vida, uma prova, uma experiência muito grande para o seu ministério. Estamos diante de um texto onde Deus chama Ezequiel em uma época obscura, em uma época em que o povo de Deus, ele não tinha mais o Espírito do Senhor, onde a nação de Israel tinha perdido a vitalidade ao lado do Senhor, tinha perdido a sua esperança ao lado do Senhor. Aquela nação, ela se encontrava, segundo o texto, ela se encontrava morta diante de Deus. Quem sabe, nessa noite, eu estou pregando para pessoas que outrora fazia parte de um exército de vivos, fazia parte de um exército forte, poderoso. Mas o texto, no capítulo 37 e versículo de número 4, há uma ordem da parte de Deus para aquele profeta dizendo, profetiza sobre esses ossos. A palavra de Deus, ela em si mesmo, ela é poderosa. Ela não depende do homem para a realização de nada. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver o próprio Deus, no livro de Gênesis, ele criando os céus e a terra, e usando simplesmente o poder da tua palavra, simplesmente ele usando o haja do Senhor, para que as coisas, os céus e a terra fossem manifestos. Então estamos diante agora de um quadro onde a nação eleita,
aonde o povo a qual Deus escolheu, para que através desta nação fôssemos abençoados por Deus. Este povo agora, ele diante do Senhor, ele começa o seu fracasso, começa o seu declínio espiritual, aonde não consegue atingir os objetivos de Deus para aquela nação. Nós sabemos que a nação de Israel foi uma nação que constantemente ela oscilava espiritualmente. Tinha momentos de sua vida que ela estava vivendo ao lado do Senhor, andando de mão dadas com seu Criador. Mas tinha momentos que ela se rebelava, tinha momentos que ela dava crédito a outros deuses, se vendia a adoração a outros deuses. Mas nesta noite, Deus, através desse texto, ele tem uma palavra para você, meu amigo, tem uma palavra para você que já pregou, você que já foi um pastor, você que já foi um evangelista, você que já foi um missionário outrora, você que já foi um levita da casa de Deus, e hoje você já não faz parte de um exército entre os vivos, mas você faz parte entre um exército entre os mortos. Mas aprove Deus nesta noite, através desta palavra, trazer ao seu coração, mais uma vez, o fôlego de vida espiritual, para você continuar a sua caminhada e dar início novamente à empreitada que Deus colocou sobre as suas mãos. O texto vai dizer que Deus ele leva o profeta a um vale imenso, cheio de ossos secos, e a Bíblia diz que Deus faz o profeta andar por toda a superfície daquele vale, e quando o profeta anda, e ele mesmo com o seu olhar clínico, ele percebe a situação em que aqueles ossos se encontravam, Deus agora pergunta ao profeta: há algum jeito, Ezequiel, para que esses ossos possam tornar a ter vida? Há alguma maneira desses ossos reviver? A Bíblia diz que o profeta vai responder dizendo: Senhor, tu o sabes, somente Deus sabe de todas as coisas, somente está na mente de Deus, no coração de Deus, na resposta de Deus, aquilo que verdadeiramente é necessário para as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite, que quando o profeta estava analisando aqueles ossos, e eles chegam à conclusão que aqueles ossos não estavam somente secos, estava sequíssimo, não havia nenhum vestígio mais de vida, não havia nenhuma possibilidade daqueles ossos, no sentido humano, no olhar do homem, de voltar a viver. Mas quando Ezequiel faz esse análise, Deus atentamente pergunta ao profeta: porventura, Ezequiel, pode voltar esses ossos a viver? A palavra de Deus, ela veio para o profeta perguntando: pode, Ezequiel, esse exército se levantar mais uma vez? E agora Ezequiel, atentamente, ele olha para Deus e fala: Senhor, tu o sabes. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes você está vivendo um período de trevas espiritual em sua vida. Talvez você está vivendo um momento obscuro em sua casa, em sua família. Talvez você está vivendo em um momento onde você não vê saída nem seu ministério. Mas nessa noite Deus ele nos traz a este lugar para transmitir uma palavra de vida, uma palavra de esperança ao seu coração. Ezequiel olhava para aquele vale de osso seco e não via uma resposta. Quem sabe você tem olhado para os quatro cantos dessa terra e não tem visto uma resposta naquilo que você tem buscado, mas a palavra final é de Deus, a resposta vem do nosso Criador. Deus ele chega para o profeta e pergunta: porventura esses ossos há de viver, Ezequiel? Ezequiel responde para Deus: Senhor, tu o sabes.
Aí nós entendemos que a vontade de Deus é que todos nós caminhamos em tua presença. Aí é que nós vamos entender o mistério de Deus sobre a vida do ser humano. O profeta entendeu que há uma resposta de Deus para todas as coisas. Quem sabe você fracassou em sua trajetória de vida, porque você buscou respostas, quem sabe, no homem. Você buscou o conselho do homem, e este conselho te neutralizou na sua caminhada. Mas a palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos, assim diz a palavra do Senhor, aí há segurança. O que quero dizer nesta noite? Quando você olhar para a direita, quando você olhar para a esquerda e você não vê solução, você lembra daquilo que o salmista em sua oração fez no Salmos 121. No Salmo 121, o salmista eleva os teus olhos e diz assim: é somente lá de cima, é somente lá do alto que vem o meu socorro, é somente das mansões eternas que vem a resposta em direção à minha vida, para abençoar a minha vida. Eu quero te dizer nesta noite que Ezequiel agora ele toma uma decisão ao lado do Senhor, e agora ouve a palavra de Deus atentamente, dizendo: Deus ele pergunta para o profeta: pode reviver esses ossos? E Ezequiel agora entendendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, para que levasse ele àquele deserto, aquele lugar cheio de ossos. Agora Ezequiel, agora convicto, ele se levanta e fala: eu sei agora, eu entendi o que o Senhor quer dizer. Quero te dizer nesta noite que Ezequiel estava diante de uma nação essa a qual Deus escolheu desde os tempos primórdios para que anunciasse e para que levasse a sua mensagem às demais nações. Quem sabe nós estamos vivendo em uma era obscura, onde muitas pessoas, você anda pelas ruas, você anda pelas cidades, você anda pelos valados e você olha, quem sabe no seu olhar natural você vê vida, mas o homem só tem vida ao lado de Deus. Você está olhando para um imenso vale de osso seco. Você vê o homem trabalhando, você vê o homem indo para a faculdade, você vê o homem indo para todas as esferas de trabalho e não se preocupando mais com o nome chamado Deus. Sabe o que é isso, querido? É morte no sentido espiritual. O texto sagrado também de Eclesiastes, capítulo de número 12, diz uma palavra muito interessante, dizendo: jovem, lembra-te do teu Criador, é no dia da sua mocidade. Sabe quem escreveu isso? Foi o sábio Salomão, filho do rei Davi. Salomão veio a entender isso, porque ele teve vários momentos de fracasso em sua vida, e quando chega a uma determinada idade, que agora Salomão começa a se despir da sua vaidade, começa a despir das coisas que agora lhe atrapalhava na sua trajetória de vida. Agora Salomão escreve o livro de Eclesiastes dizendo: lembra-te do teu Criador. Eu quero te dizer nesta noite, diante desta palavra do profeta Ezequiel, quem sabe você tem olhado e andado de um lado para o outro, você tem procurado recursos nos quatro cantos dessa terra, e você tem tentado de todas as formas provar para alguém que você está vivo, que você está atuando diante do Senhor. Quem sabe estou falando para pessoas que já perdeu a unção de Deus, que já perdeu a convicção do céu, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus ainda usa homens e mulheres como profeta na terra. Deus ainda usa o homem através da sua palavra, para trazer através da palavra o Espírito que ressuscita, o Espírito que traz o homem à vida, o Espírito que traz o homem a voltar ao caminho do Senhor. Ezequiel começa a profetizar, e a Bíblia diz que na medida que Ezequiel começa a profetizar,
A Bíblia diz que há um estrondo, um barulho no imenso vale. E que barulho era esse? Quando nós começamos agora a falar do amor de Deus, a propagar este evangelho. Este evangelho é um evangelho que causa barulho, porque aonde a morte ela tem que bater em retirada quando o espírito de vida chega. A Bíblia Sagrada diz que quando Ezequiel começa a profetizar, ossos agora procura os seus ossos. A Bíblia diz que agora aqueles esqueletos agora são formados de todos os cantos daquele imenso vale, de todas as esferas daquele imenso vale. E a Bíblia vai dizer que agora o profeta agora pergunta para Deus: Deus, a obra está concluída, os ossos agora estão, os esqueletos estão formados. Agora Deus ainda pergunta para Ezequiel: Ezequiel, eu te trouxe aqui numa missão, eu não te trouxe aqui para que você visse somente um esqueleto, um exército de esqueletos sendo formado. Eu te trouxe aqui para que você visse e você contemplasse a nação de Israel sendo instituída novamente pelo poder das minhas mãos. Eu quero te dizer que quando Ezequiel agora coloca a mão na cabeça e começa: Deus, o poder da ressurreição está em suas mãos, o poder da ressurreição está na tua palavra. Então Deus ordena o profeta dizendo: ordena agora que o Espírito entre, que o Espírito do Senhor entre e que faça agora crescer no meio dos ossos, crescer o tutano, crescer a pele, crescer carne, crescer nervo. E a Bíblia diz que agora, na medida que o profeta profetizava, a Bíblia diz que agora aqueles ossos agora era tecido de carne, tecido de sangue, tecido de veias, tecido de todos os músculos que cabem a um corpo humano. E a Bíblia diz que agora Ezequiel já não contempla agora um vale de osso seco. Ezequiel contempla agora um vale de homens, de seres humanos que agora estavam estáticos sem a presença do Senhor. E Ezequiel chega para Deus mais uma vez e pergunta: Senhor, agora não é osso seco, agora já nasceu pele, já nasceu carne, já nasceu agora cabelo nos crânios. Agora o que eu vou dizer mais? Ezequiel, ainda falta o Espírito para que esses homens, para que este exército se levante, porque eu quero usar Israel mais uma vez, eu quero usar esta nação mais uma vez em minha presença. Eu quero nesta noite, através dessa palavra, dizer para você, meu amigo, dizer para você, minha amiga, que outrora foi um baluarte na presença do Senhor, que outrora foi um profeta para anunciar as boas novas de salvação aos homens e mulheres, à juventude deste mundo, adolescentes deste mundo nessa terra. E por um momento você foi vitimado por Satanás, você foi alvejado pelo inimigo e tem se caído nesta situação. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele tem uma palavra de vida eterna para você. Deus tem uma palavra de ressurreição para a sua vida. Deus tem uma palavra nesta noite, e essa palavra vai entrar no teu coração, essa palavra vai entrar em tua alma e vai fazer brotar o espírito de vida mais uma vez, vai fazer brotar o desejo de voltar a pregar, de voltar a cantar, de voltar a louvar a Deus, de voltar a evangelizar dentro dos ônibus, nas praças, nos metrôs, nos valados, pelas ruas. Esse Espírito vai voltar para a sua vida nessa noite. Eu creio no poder que há nesta palavra, eu creio no poder e na graça que a palavra de Deus ela nos dá como sustento. Eu quero te dizer nesta noite que agora o profeta profetiza mais uma vez, e quando ele profetiza, esse exército agora se coloca de pé. E quando esse exército se coloca de pé, o profeta pergunta a Deus: agora o exército está de pé. E Deus pergunta mais uma vez:
para o profeta, dizendo: agora já tem carne, agora já tem sangue, agora já tem olhos, já tem mãos, já tem pés. Agora tem uma coisa, Ezequiel: eu não posso usar uma nação que não consegue abrir a boca, eu não posso usar uma nação que não consegue abrir os seus olhos, eu não posso usar o homem que está estático sem a presença do meu Espírito. Então, nessa hora, Ezequiel, eu quero que você profetize e ordene que o meu Espírito visite este imenso vale, e que sobre os 4 cantos deste vale haja a atuação do meu Espírito, e aonde o meu Espírito entrar, que haja vida, e que este exército possa se tornar um exército vivo. Sabe o que Deus está falando para você, meu amigo, nesta noite, nesse início de noite e tarde? Deus está falando que aquilo que Ele te prometeu, a palavra dele está de pé, que aquilo que Deus profetizou a teu respeito ainda está de pé. Quem sabe nesta noite você é apenas um soldado abatido por algum momento. Eu lembro de um texto sagrado, quando a palavra de Deus nos diz que um confronto entre exército, um exército poderoso. A Bíblia diz que agora um homem é abatido ali, mas só, queridos irmãos, quando ele é abatido, a Bíblia diz que agora lançam ele, a Bíblia diz agora numa cova. Passa-se algum tempo, a Bíblia diz que um profeta chamado Eliseu vem a falecer, e alguém chega, a Bíblia diz que agora chega diante daquela situação, quando lança aquele soldado diante daqueles ossos. A Bíblia diz que agora aquele soldado, agora quando o seu corpo entra em contato com os ossos, com os restos mortais do profeta, a Bíblia diz que aquele homem volta a ter vida. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não está usando o osso para falar com você, Deus não está usando a boca tão somente do homem, mas está usando o seu próprio Espírito, através do meu Espírito, para trazer ao seu coração uma palavra de vida eterna, uma palavra que vai te levantar dessa sepultura em que você se encontra. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é o Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. Quem sabe você em sua casa nesse momento está chorando e dizendo: ah, Deus, se eu tivesse outra oportunidade, se eu tivesse outra oportunidade para dar continuidade ao meu ministério. Eu quero te dizer nesta noite, a oportunidade é agora, a oportunidade é neste exato momento de você se levantar. Você, como homem de Deus, você está ouvindo a palavra, você, como homem de Deus, você está ouvindo o Espírito de Deus falando ao seu coração. É noite de se colocar de pé, é noite de ouvir, abrir o coração e deixar o Espírito de vida entrar. Quando este Espírito de vida entrar, você vai voltar a caminhar, você vai voltar a entrar nas fileiras deste exército poderoso que está anunciando a palavra, porque a Bíblia diz que é só um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. A terra está sendo assolada por grandes sinais em que a Bíblia nos ensina, e o homem não está entendendo nada. O homem olha para as crises que está acontecendo em nosso país, está apontando para o homem, está dizendo: ah, porque o meu presidente é incompetente, porque a minha presidente era incompetente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não é que o homem seja incompetente, é que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A Bíblia diz que antes do arrebatamento da igreja, a igreja de Cristo, esta igreja que está anunciando, esta igreja que está propagando este santo evangelho, ela tem que passar por um período de provação chamado princípio de dores. Tem pessoas que escondem isso, que mascaram isso, dizendo que a igreja não vai passar por isso, mas quem sabe eu estou pregando para alguém que tem sido provado
tem sido provado como ouro diante do seu oribo, mas nessa noite deixa eu te dizer uma coisa, é nessa prova que Deus vê quem verdadeiramente ama Ele, é nessa prova que a gente vai dar a prova que verdadeiramente amamos a Deus. Um dia alguém chegou diante de Deus e falou diante de Deus: olha, você tem dado testemunho desse homem, porque este homem é rico. Tem pessoas hoje que deixam de acreditar em Deus porque perde a sua riqueza, deixa de acreditar em Deus porque perde um carro, perde uma casa, perde um casamento, perde um noivado e deixa de acreditar em Deus. A nação de Israel deixou de acreditar em Deus porque deixou o amor a Deus de um lado e começou agora a se apaixonar por outros deuses, começou agora a tratar com outros deuses, e por isso ela foi abatida por um período de tempo. Mas aprove Deus nessa noite usar as nossas vidas e usar a tua própria palavra para te despertar para esses últimos dias, para esses últimos momentos em que a igreja está vivenciando sobre a face da terra. Então, nesta noite, a palavra de Deus está sendo anunciada, o evangelho de Cristo está sendo propagado nesta noite. Eu não sei se você está me ouvindo por intermédio de um rádio, ou pela internet, ou quem sabe através do sistema de televisão, mas aonde você estiver, o Espírito do homem não pode ir, mas o Espírito de Deus, ele pode te alcançar. O Espírito do homem não pode levar essa palavra para você aonde você está, mas o Espírito de vida que desceu naquele imenso vale, ele pode ir até onde você está, te visitar nessa noite, renovar a sua vida, fazer uma aliança com você nessa noite, porque o desejo de Deus é você voltar a andar de mão dada com Ele. Enquanto Israel estava estático, a Bíblia diz que Israel era vista como uma nação morta, mas Deus nesta noite quer ressuscitar você. Deus nesta noite quer ressuscitar os seus sonhos. Deus nesta noite quer ressuscitar o seu casamento. Deus nesta noite quer ressuscitar a sua família, quer trazer vida ao seu lar e vida com abundância. A Bíblia diz que agora aquela nação se levanta e agora começa a marchar diante da presença de Deus. E Deus apresenta Ezequiel dizendo: Ezequiel, esta é a nação de Israel, a nação que estava morta, a nação que tinha perecido em alguns combates da vida, mas Deus lhe deu a oportunidade de se colocar de pé mais uma vez. Enquanto a trombeta de Deus não tocar, o evangelho vai continuar sendo anunciado. Enquanto o clarim de Deus não tocar sobre a terra, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai ser anunciada pela minha boca, pela sua boca que está ouvindo nesta noite e está recebendo a presença do Espírito. Deus, ele ainda conta com você. Você fala: mas meu amigo, eu não sei pregar, mas você sabe falar que Jesus salva. Você fala: eu não sei pregar, mas você sabe dizer que Jesus transformou a sua vida, que você vivia num charco de lodo, vivia num lamaçal de pecado. Isso é pregação. Tem pessoas que falam: eu não sei pregar, eu só sei louvar a Deus. Então pregue através da sua melodia, daquilo que o Espírito de Deus encheu o teu coração. E nesta noite receba esta palavra de salvação, receba essa palavra poderosa em suas vidas nesta noite, para que Deus, ele continue manifestando a sua glória na sua vida e em toda a sua família. Quero nessa noite, desde já, deixar aqui os meus agradecimentos. E quero fazer uma oração. Você que ouviu esta palavra, e que dentro de sua casa você decidiu voltar para o Senhor, você tem plena liberdade nessa noite
Talvez não tenha ninguém juntamente com você. Mas a Bíblia diz que é somente você confessar diante de Deus as suas fraquezas e se arrepender dos seus pecados e receber a salvação ainda esta noite em Cristo Jesus. Somente você crê no poder desta palavra. Quantas vidas que ainda tem que ser alcançada. Não estou dizendo se eu não pregar, Jesus não vai voltar. Eu não estou dizendo se você não se colocar na presença de Deus, Deus não vai enviar o seu filho, não, ele vai. Mas se você faz parte daqueles eleitos que ouviu a palavra de Deus e que deu crédito ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nesta noite eu te convido a você a se colocar de pé, como a nação de Israel se colocou diante da poderosa palavra de Deus. Quero orar com você nessa noite. Amado Deus e querido Pai que estás nos céus, nesta noite maravilhosa, Senhor Deus de Israel, eu sou tão somente grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar transmitindo esta poderosa palavra ao coração dos ouvintes e dos nossos irmãos. Ó Deus, aonde houver um lar, Senhor, que estiver uma pessoa com os joelhos dobrados diante de Ti nessa noite, que o Senhor possa perdoar os pecados dela e trazer através do Teu poder, ó Deus, o Espírito de vida para o coração dela, para que ela possa ter certeza, Senhor Deus, de cada passo que ela der a partir deste momento, que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida e que o Teu Espírito Santo possa acompanhar até a consumação do século. Ó Deus, eu lhe peço nesta noite e lhe agradeço por esta oportunidade, em nome santo de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 36 minutos. Eu vou pedir permissão a Deus em primeiro lugar, ao seu Filho amado Jesus e ao mensageiro, o evangelista Márcio, de que o profeta falou bem assim: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Está escrito na Bíblia. E nós esperamos que você que emprestou o seu ouvido, você que abriu o seu coração, você que tem acompanhado as mensagens que Deus coloca através do Espírito Santo na boca dos mensageiros, propagadores do Evangelho, que realmente nós possamos não só fazer compromisso, não só dando crédito na palavra de Deus, mas firmando um compromisso com Deus. O mensageiro falou exatamente sobre o Vale dos Ossos Seco. E eu estava ali do outro lado, mensageiro. 3 pontos eu fiquei pensando assim, conversando com Deus lá do outro lado. O Senhor fez o homem, primeiro homem, de barro. O Senhor fez Adão de barro. O Senhor deu sopro a Adão de vida. E o Senhor fez ele se tornar de barro a carne. E o mensageiro trouxe a mensagem exatamente de Ezequiel. Se nós olharmos, estudarmos a Bíblia, nós vamos verificar que esse sopro de vida em termos físicos, exatamente, já estava o homem em decomposição, já estava o homem com seus ossos todos quebrados. Exemplo, ali imaginária, que aquele vale tinha crânio para um lado, tinha braço para o outro, osso de braço para um lado, perna. E o Senhor usou o homem para profetizar. E o Senhor deu o segundo sopro de vida
ao homem novamente. Para o homem estar exatamente na obediência, para o homem estar no compromisso, para o homem sentir de que Deus, não como o mensageiro falou, Deus não depende de nós. Nós somos dependentes das benevolências, nós somos dependentes das bênçãos, das graças, da misericórdia. A você que ouviu esta mensagem nesta noite, eu tenho certeza, quando você achar que você está numa causa impossível, que esteja um parente, um amigo, gente mais íntimo, no leito de um hospital, quando um homem virá para você e falar, esse não tem mais jeito, pode levar para casa para ele morrer. Mas você coloca no seu coração neste momento que quem dá a palavra final é aquele que ressuscita morto, é aquele que dá o sopro da vida, que é Jesus. E nós temos visto que Deus tem operado em vidas não só carnais que já estão bem, mas em pessoas exatamente desacreditadas pelos médicos, mas o Senhor vai e opera o milagre. Para nós fecharmos a nossa programação, o próprio Deus fez isso com seu Filho. O próprio Deus permitiu que o seu Filho fosse na crucificação. E ele mostrou que ele é o dono da vida, que ele ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, mais uma vez com o Espírito da vida, para que nós possamos crer e acreditar que aquilo que você acha impossível para você, aquilo que você acha que é impossível de acontecer, se você crer e tiver fé, como o mensageiro trouxe, a provisão, e o profeta profetizou, tudo pode acontecer. Que Deus nos abençoe, ao evangelista Márcio, que está aqui nos atendendo, mais uma vez, dê um abraço à amada igreja, a todos os irmãos, a você que esteve conosco neste momento, nos acompanhando, a você que ouviu, não só essa, mas outras mensagens, que realmente nós estamos sentindo que Deus tem usado os seus mensageiros aqui, para acordar a igreja, para acordar a vida humana, de que às vezes dá tempo dele voltar a fazer aliança, dá tempo dele e ter um encontro com Jesus, dá tempo para ele examinar a sua consciência e fazer um compromisso. A todos vocês, uma excelente noite, que Deus possa abençoar, amém, ao evangelista que está indo e tem um compromisso, que Deus possa abençoar a vida dele, a casa dele. A você que está nos ouvindo, que Deus também pode continuar te abençoando, independente se você tem esse compromisso com Deus ou não. Deus é o homem que quer abençoar a você, mas Ele quer que você também tenha um compromisso com Ele. 18h42, a todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais uma palavra de salvação, com mais uma palavra de correção, com mais uma palavra de realmente profetizada, tanto para a minha vida, quanto para a vida de vocês. Até amanhã, se Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.